E aí é com ele, Danilo Moliterno, já aqui ao meu lado, chegando nesse ano de 2026, nossa primeira interação aqui ao vivo. Tudo bom, Danilo? Bom dia. Tudo Feliz bem. ano novo. Feliz ano novo para nós. Vamos falar de descarbonização. Para isso, os transportes, quando a gente fala sobre o setor dos transportes, não basta estimular veículos elétricos, biocombustíveis. É preciso garantir infraestrutura, como a gente tem frisado isso aqui com o Danilo, para que os carros, para que os caminhões rodem com eficiência. E aí tem uma alternativa que são os corredores verdes, um conceito-chave para reduzir emissões. Explica para a gente o que são esses corredores verdes, Danilo. É um conceito novo, né, Carol? Mas você já matou. Basicamente é a ideia de a gente operar e projetar uma infraestrutura visando ter essa menor emissão de carbono aqui na nossa atmosfera. Isso no conceito, mas vale a gente trazer o que isso significa na prática. Basicamente significa a gente pegar o nosso trecho logístico, uma rodovia, por exemplo, e colocar ali os postos de recarga para que os veículos elétricos possam trafegar, colocar ali postos de combustíveis que tenham biocombustíveis, desde o etanol, mas também o biodiesel, o biometano, para que os caminhões e os carros que passam por ali e são movidos a esse combustível sustentável possam ser abastecidos com esse combustível e trafegar, portanto, com menor emissão de carbono. Mas a gente está falando também de outras soluções, como ter uma iluminação que seja abastecida com fontes renováveis, solar, eólica, hidrelétrica, ter, por exemplo, mecanismos de drenagem que evitem que a gente tenha contaminação do solo, que a gente tenha contaminação dos rios, e também soluções até mais óbvias como passagem de fauna. A gente precisa, por exemplo, fazer com que todo aquele ecossistema que está ali seja preservado. Mas é uma solução nova, é uma solução que a gente começou a falar faz pouco tempo, neste novo momento que a gente tem, falando bastante sobre redução de emissões de carbono, então ainda não temos muitos corredores verdes ao redor do mundo. A gente consegue mencionar um ou outro, por exemplo, ali na Austrália, também temos alguns na Europa, a gente tem, por exemplo, um muito famoso que fica entre Oslo, na Noruega, indo até Estocolmo, que fica na Suécia. Esse corredor ele também se estende até a Alemanha, na região de Hamburgo. Então são poucos que a gente tem ao redor do mundo. Aqui no Brasil e na América Latina, por exemplo, a gente ainda não tem um corredor verde que permita, portanto, que a gente tenha essa mobilidade mais verde, essa mobilidade mais sustentável. Mas temos uma iniciativa. É para falar sobre ela que a gente traz uma arte para quem acompanha aqui o Novo Dia. Falar um pouquinho sobre como isso aconteceria no Brasil e por isso a gente traz essa arte dividida em dois. Primeiro, trazendo um estudo que fala sobre o potencial, traz aqui um exemplo do potencial de um corredor verde aqui no Brasil, e um segundo de uma iniciativa nova que vem nascendo, que foi inclusive anunciada às margens da COP30, Conferência Climática que aconteceu em Belém, aqui no Brasil. Aqui já está sendo implementada. Isso, começou. É um consórcio que é composto ali pelo governo e empresas privadas que começaram a pensar essa solução. Já falo um pouquinho sobre ela, falar um pouquinho primeiro sobre esse estudo que a gente tem, que foi feito pela Universidade de São Paulo, que projeta, simula a implantação de um corredor verde num sistema, num modal logístico muito importante que a gente tem por aqui, que é esse trecho entre Mato Grosso e São Paulo, mais especificamente entre Sorriso, no Mato Grosso, e o Porto de Santos, que é um trecho muito importante para o agro, especialmente para a produção de soja. Mato Grosso, que é o nosso estado que mais exporta soja, e o Porto de Santos, que é a principal porta de saída no nosso litoral para as nossas mercadorias do agronegócio. Aí esse estudo ele traz um pouquinho de quais seriam os resultados da implantação desse corredor verde neste trecho que é tão importante para o nosso agronegócio. Vamos lá, resultados. Uma queda nas emissões de carbono de 55%, uma viagem mais rápida, menos 15% no tempo dessa viagem, além de uma logística mais barata, uma queda no custo dessa viagem de cerca de 3%. E aí falo um pouquinho sobre essa nova iniciativa que a gente vê nascer, que é a Edutra, que como o nome já diz, é a possibilidade de implantação de um corredor verde na Dutra, que é a BR-116 entre Rio de Janeiro e São Paulo, que traz um projeto de corredor verde muito focado, como a gente traz nessa primeira informação, na estrutura elétrica, especialmente trazer para essa estrutura os pontos de recarga para que a gente tenha por ali, especialmente o tráfego de veículos elétricos. E qual seria o objetivo, principalmente, dessa implantação dessa tecnologia elétrica? Fazer com que até 2030 a gente tenha 1.000 viagens diárias de caminhões elétricos. E isso significaria um corte de 50 mil toneladas de CO2 por ano, que significa basicamente tirar cerca de 15 mil veículos de passeio dessas rodovias, portanto, muito menos emissões. A gente avança com esses corredores, mas já aqui um balanço que o Danilo traz para a gente do que já é realidade aqui no Brasil. Obrigada, Danilo. Bom dia para você.